Bom dia para todos, paz do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Quero desde já pedir desculpa, eu tive um problema com o pendrive e não consegui trazer hoje o PowerPoint, a projeção, mas na próxima aula eu trago para vocês poderem depois guardarem como forma também de relembrar algumas coisas. Hoje é nosso quinto encontro e nós já estamos chegando na parte final do nosso seminário, e nós vamos falar um pouco hoje a respeito do livro do Apocalipse. Vamos falar do anticristo, do falso profeta, da marca da besta, e se o tempo for favorável, se der tempo, nós vamos introduzir também a grande tribulação, que foi aquele texto que eu pedi que vocês pudessem ler, de Marcos 13, Mateus 24 e 25. Se nós não conseguirmos hoje entrar na grande tribulação, não tem problema, semana que vem a gente entra na grande tribulação. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Quero ler com vocês a partir do versículo 12. Do 12 ao versículo 19. Essa semana eu estava conversando com uma irmã que tem acompanhado o seminário, e ela disse: pastor, todas as vezes que eu chegava no livro do Apocalipse, eu passava direto. É um livro que me causava um pouco de terror, um pouco de medo. Eu já escutei isso de muitas e muitas e muitas pessoas. Eu quero voltar a dizer o que eu disse para vocês no primeiro encontro que nós tivemos. Para nós cristãos, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de alegria, é um livro de graça, é um livro de conforto, porque esse livro, ele inaugura um novo momento em que, como nós vimos, Deus vai viver eternamente com os homens. Por isso, para nós é um livro de esperança. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É muito importante, todas as vezes que nós nos deparamos com o livro da Bíblia para a nossa leitura, ou para a nossa devocional, ou para o nosso estudo, nós temos algumas perguntas em mente que vai nos ajudar muito a entender o que nós estamos lendo. A primeira pergunta básica é: quem escreveu esse livro? Quem foi o personagem? Quem foi que escreveu esse livro? Porque quando nós entendemos quem escreveu, nós automaticamente já temos uma alusão à época que esse livro foi escrito. Uma outra pergunta
para quem que esse personagem escreveu esse livro? Quem foi as pessoas que receberam esse livro em primeira mão? Quem foi o destinatário desse livro? Terceira pergunta: qual foi o propósito que ele escreveu esse livro? Então essas três perguntas são perguntas básicas que nós precisamos ter em mente para estudar toda a Escritura. Quem escreveu, para quem escreveu e qual foi o propósito que ele escreveu. Porque nenhum escritor, e a Bíblia, ela possui em torno de 40 escritores, para você que não sabe, cerca de 40 pessoas escreveram os 66 livros que nós temos nas nossas Sagradas Escrituras. Nenhum deles escreveu porque estava lá, não estou fazendo nada e vou escrever alguma coisa. Sempre houve um propósito por trás da motivação, um propósito que motivou alguém a escrever um livro. Isso é muito importante para nós entendermos quem, o porquê e qual o propósito do livro do Apocalipse. Quem escreveu o livro do Apocalipse é o apóstolo João. Não há nenhuma dúvida a respeito do seu autor, porque ele se identifica. João, ele escreve o livro para cristãos que estavam sendo perseguidos. O cristianismo estava vivendo um momento de grande perseguição. O Império Romano, os imperadores, intitulados como Césares, estavam perseguindo o povo. Nero fora até então o mais cruel de todos os imperadores. Para você entender, Nero, ele colocou fogo em Roma, soprou poucos bairros onde a chama do fogo não alcançou, e esse bairro era popular, tinha muitos cristãos morando nele. O que Nero diz? Foram os cristãos que botaram fogo em Roma, e houve uma grande perseguição aos cristãos, a ponto de que os historiadores falam que faltou madeira para construir cruz, onde os cristãos eram crucificados e eram ateados fogo neles. Roma foi iluminada durante várias semanas com cristãos em chamas. Então, os imperadores estavam perseguindo o cristianismo, estavam perseguindo os cristãos não poderiam comprar, não podiam vender, porque os seus bens eram confiscados. Então, e o próprio João estava preso por causa do Evangelho. A maioria das pessoas acreditam que o livro do Apocalipse foi escrito em torno de 95 depois de Cristo. Todos os apóstolos estavam mortos, foram martirizados, foram assassinados por causa do Evangelho. E o único apóstolo vivo estava preso numa ilha chamada Patmos, que era uma penitenciária onde João estava trabalhando, quebrando pedra para o Império Romano. E é nessa ilha que ele tem essa revelação do livro do Apocalipse, que significa revelação, como nós falamos. E ele então escreve esse livro para esses cristãos que estavam sendo perseguidos, com o propósito de confortar, com o propósito de trazer esperança, com o propósito de gerar perseverança, para que os cristãos não adorassem o imperador, porque o imperador naquele contexto era visto como uma divindade que precisava ser adorada, reverenciada, amada. Então os cristãos não adoravam o imperador, eles diziam que Jesus Cristo era o verdadeiro Senhor, imperador de suas vidas, e por isso eles eram perseguidos. Então é nesse contexto que o apóstolo João escreve esse livro do Apocalipse, com o propósito de gerar no coração dos cristãos resistência, perseverança, esperança, para que eles não renunciassem à sua fé diante da perseguição. E o livro do Apocalipse é um livro que ele carrega algumas diferenças. Primeiro, nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse literalmente. O livro de Apocalipse ele é carregado de símbolos. Ele tem uma simbologia muito grande que remete à simbologia do Antigo Testamento.
Muita simbologia que nós encontramos no livro de Apocalipse, nós vamos, por exemplo, encontrá-las no livro de Daniel, na parte escatológica do livro de Daniel. Então, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê lá a figura da besta, a figura do dragão, a gente percebe números, e tudo isso tem a ver com a simbologia do livro. Eu quero compartilhar com vocês algumas dessas simbologias, e de alguma forma, tentar mostrar para você o quão é importante nós não interpretarmos o livro de Apocalipse literalmente. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, ele é carregado de simbologias. Ele diz que Jesus tinha um cabelo branco como a neve. Olha, essa palavra como faz toda a diferença. Não está dizendo que era de neve, era como a neve. Porque quando João teve essa revelação do Cristo glorificado, ele tentou procurar elementos que faziam parte do cotidiano das pessoas, para que as pessoas pudessem identificar, entender aquilo que elas estavam lendo. Os seus pés eram como bronze polido, novamente, como o bronze polido. O livro de Apocalipse fala da sua boca, uma espada afiada. Não era que estava saindo uma espada da boca de Jesus. Lá no final do Apocalipse, fala que o rio era transparente como cristal, não era que o rio era de cristal. A gente percebe, por exemplo, no livro do Apocalipse, falando sobre os 7 Espíritos de Deus. Mas Deus tem 7 Espíritos? Não. Daqui a pouco nós vamos entender essa numerologia bíblica, podemos assim dizer. O livro de Apocalipse fala de besta. O que significa essa besta? A melhor palavra, talvez, para interpretar essa besta seria fera. Está dizendo que o anticristo, que o falso profeta, vai ser um personagem feroz numa história futura. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós não podemos interpretá-lo de forma literal. Aqui mesmo Jesus dá uma interpretação, por exemplo, das 7 estrelas e dos 7 candelabros. 7 estrelas são os pastores, os candelabros são a igreja, as 7 igrejas. E João, ele escreve o livro de Apocalipse e endereça as 7 igrejas da Ásia Menor, onde hoje é localizado a Turquia, para vocês se situarem. Igrejas que estavam sendo perseguidas, que estavam passando por momentos de dificuldade. E é um texto, é um versículo aqui muito chave para a gente interpretar o livro de Apocalipse, que é o versículo 9. Olha a ordem, versículo 19, aliás, olha a ordem de Jesus. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. O que isso significa? Que o livro de Apocalipse, aquilo que João viu como revelação, foram fatos tanto do presente, daquilo que estava acontecendo naquele exato momento, como também de fatos que iriam acontecer no futuro. Então o livro de Apocalipse, ele trabalha com essas 2 categorias temporais. Muito daquilo que está no livro de Apocalipse estava ligado a quê? Ao presente que João estava vivendo. Mas também tinham referências escatológicas para um futuro indeterminado. Você concorda comigo? Vamos imaginar o cenário. O povo sofrendo, sendo martirizado, sendo perseguido, precisando de ânimo, precisando da graça de Deus. Tente se colocar no lugar desse povo. E aí eu chego para você, escrevo um livro, eu mando um e-mail, um WhatsApp, porque hoje a tecnologia ajuda. E eu falo para você, fica tranquilo, irmão, porque daqui 2000 anos você vai ser consolado. Eu vivo agora. Então aqueles irmãos que estavam sofrendo, eles precisavam de uma resposta também para o presente. E esse é um dos propósitos do livro do Apocalipse, falar das coisas que estavam acontecendo, mas também trazer uma esperança futura. E aqui a gente vai ver alguns exemplos desses simbolismos que o livro do Apocalipse traz. Primeiro, vamos falar dos números. O que os números significam na Bíblia? A Bíblia, ela trabalha com uma numerologia,
E não há nenhum misticismo, gente, em cima dessa numerologia. Não é numerologia como nós interpretamos hoje. É uma numerologia que trazia significados. E as pessoas que viviam naquele contexto entendiam aquele significado. Quer ver um exemplo dessa questão de interpretar no contexto? Quando nós falamos hoje, pastor Emerson é o rei da cocada preta. Todo mundo entende. Ele se acha o rei da cocada preta. Que a gente está querendo ir, é verdade que isso não é. Mas todo mundo entende, ele está achando que ele é o bambambam, que ele é o cara, que ele é o rei da cocada preta. Agora imagina que daqui 2000 anos, um asiático encontra uma carta escrita, pastor Emerson, rei da cocada preta. E aí ele vai tentar interpretar. Primeira coisa, o que é cocada? Primeira coisa que ele tinha que entender, o que é cocada? Aí ele ia chegar à conclusão, é um doce. Mas será por que ele era o rei da cocada preta? Será porque a cocada que ele fazia era a mais gostosa do mundo? Ninguém fazia uma cocada como ele? Você está vendo a dificuldade de interpretação para algo que não faz parte do nosso contexto? Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia e com o livro do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele não foi escrito para você, ele não foi escrito para mim originalmente falando. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele não fazia a mínima ideia que depois de cerca de 2000 anos a gente estaria aqui conversando a respeito desse livro. Mas quem recebeu esse livro, os seus leitores originais entenderam perfeitamente o que João estava escrevendo. E nós precisamos tentar fazer essa ponte do passado para o presente, para nós tentarmos entender esse livro com a cabeça e com a mentalidade que aquelas pessoas entenderam. Daí a importância de nós aprendermos a respeito dos significados, de alguns simbolismos que a Bíblia traz, de alguns, porque existem muitos que é muito difícil chegar em um consenso. Então vamos lá, por exemplo, os números trazem significado. Número 1 na Bíblia tem a ver com a unidade de Deus, tem a ver com a trindade, porque nós acreditamos em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, quando a Bíblia fala ela tem duas palavras, por exemplo, no hebraico, para quando se remete a de peça única ou uma unidade. Por exemplo, o cacho de uva é um cacho de uva, mas é uma unidade porque tem várias uvas. O texto hebraico usa a palavra errad, para unidade, e traz a palavra ierad para peça única. Uma uva é peça única, é ierad. Um cacho de uva é unidade, é errad. E quando, por exemplo, a Bíblia fala de um só Deus, usa essa palavra que tem a ver com unidade, denotando que não é peça única. Então, número 1 na Bíblia, um só Deus, tem a ver com essa questão de unidade. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne. Errade, unidade. Não é peça única, são dois que se faz um. Então, número 1 tem a ver com essa unidade. Número 2, número da força e do testemunho. Jesus mandou os discípulos irem de 2 em 2, é melhor ser 2 do que 1. Tem a ver com o quê? Com força, tem a ver com testemunho. Número 3, número da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número, que é o número 3,5, ou 1260, ou 42. É um período de tempo imperfeito, incompleto, algo que não pode ser mensurado. 3,5, 1260 ou 42. Número 4 tem a ver com o mundo. Por isso que a Bíblia fala os 4 cantos da terra. A terra não tem canto, a terra é um círculo. Mas quando o texto fala, vi 4 anjos, cada um nos 4 cantos da terra, 4 tem a ver com o mundo, os 4 pontos cardeais. Então 4 tem a ver com a totalidade do mundo perfeito. 6, que
que tem a ver com o número da besta, que daqui a pouco a gente vai estudar. É o número da petulância humana. É o homem tentando ser Deus. É o número da soberba humana, da petulância humana. Número 7 é o número da perfeição. Todas as vezes que você, aliás, nem todas as vezes, mas dependendo do contexto que você enxergar o número 7 na Bíblia, está falando sobre perfeição. Por isso fala sobre os 7 Espíritos de Deus, algo perfeito, algo completo. Por que 7? 3, que é o número da Trindade, mais 4, que tem a ver com o mundo completo e perfeito, que totaliza 7. Essa unidade do Deus Criador com o cosmo. Então 7 na Bíblia traz o significado de perfeição. Número 10 ou 1000, perfeição de vida, perfeição de poder. Então tudo aquilo que pode ser multiplicado por 10 ou por 1000 tem a ver exatamente com essa perfeição de poder, completude, tem a ver com essas categorias de poder e de perfeição. Número 12, número da fé organizada, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos e assim por diante. E 144 mil, por exemplo, que nós encontramos no livro do Apocalipse, que a gente vai ver daqui a pouco. Por que 144 mil? 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, 144 mil. Então esse número 144 mil, como é múltiplo de 10, como é múltiplo de 1000, tem a ver com o quê? Com algo completo e perfeito. Para você ter uma ideia como a Bíblia trabalha com essa questão de número, você vai ver que na Bíblia fala de 144 mil pessoas seladas por Deus. Mas lá no livro do Apocalipse fala que uma das medidas do muro da Nova Jerusalém era de 144 côvados. Por que 144? 12 vezes 12 é quanto? 144. Então quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós precisamos ter em mente esses significados, principalmente o livro do Apocalipse, essas significâncias, para que a gente possa interpretar o livro de forma coerente, porque senão a gente lê o livro do Apocalipse e começa a interpretá-lo de forma literal, e aí nós teremos grandes problemas. Então o livro do Apocalipse, ele é carregado de simbolismo, onde nós precisamos ter na nossa consciência os significados desses simbolismos, para que nós possamos interpretar o livro corretamente. E agora eu quero ir com você no livro de 2 Tessalonicenses, vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que nós vamos começar a ver agora a respeito do anticristo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 e versículo 12. Queridos, infelizmente, por consequência do nosso tempo, não tem como nós nos aprofundarmos no livro do Apocalipse. Só para você ter ideia, quando eu fiz seminário, eu fiquei 15 dias, de 7 da noite às 11 horas da noite, com um intervalo de 20 minutos, estudando escatologia. E faltou muita coisa, é um conteúdo inesgotável. Não tem como a gente entrar nos pormenores. Então o meu propósito aqui é dar o caminho das pedras para você. Para que você, movido do seu desejo de conhecer a palavra, de sua curiosidade, usar esse caminho para que você possa se alicerçar. Então infelizmente não tem como eu chegar aqui e falar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então pegue esses ensinamentos que vocês têm recebido e aplique aos seus estudos diários, que isso vai te ajudar muito. Vocês são privilegiados, não por eu estar aqui, mas por vocês terem oportunidade de fazer parte de uma igreja que tem essa vontade de ensinar, porque isso é muito importante. Para quê? Para que a gente não venha interpretar a Bíblia de forma que ela não deva ser interpretada. Então pegue o caminho das pedras e construa o seu caminho do conhecimento. 2 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo de 1 a 12. Esse é um dos textos das Sagradas Escrituras que retrata esse personagem chamado, intitulado de Anticristo. Qual era o problema da igreja de Tessalônica, dos nossos irmãos? Eles começaram a vender as coisas, eles começaram a parar de trabalhar, porque Jesus está voltando, então para que eu vou trabalhar? Jesus está voltando, então eu vou vender os meus bens. E aí Paulo escreve essa carta dizendo o seguinte: opa, peraí, Jesus vai voltar, é verdade, mas não vai ser agora. E aí Paulo fala do que precisava acontecer ainda para que Jesus voltasse. É lá em Tessalônica que Paulo fala: quem não está trabalhando, que não coma. Então, para você entender o porquê que Paulo está escrevendo a respeito desse personagem intitulado como Anticristo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. Eu quero abrir um parênteses aqui no versículo 6. Paulo está dizendo o seguinte: você sabe o que está detendo a chegada do anticristo. Tem alguma coisa que está impedindo ele de vir. Pastor, o que é? Nós não sabemos. Os irmãos de Tessalônica sabiam. Por quê? Porque Paulo falou isso com eles várias vezes pessoalmente. Então é um texto que a gente não pode criar uma doutrina em cima dele. As pessoas falam: é a igreja, é o Espírito Santo. Ninguém sabe. Existe alguma coisa que está detendo o anticristo de se manifestar? Paulo sabia, os irmãos de Tessalônica sabiam, nós não sabemos o que é. Dorme com essa agora. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Coloca o dedo aí agora nesse capítulo e vamos lá em Apocalipse capítulo 13. Um outro texto que fala a respeito do anticristo. Vou pedir o pastor Emerson para me ajudar. Você lê para mim, pastor Emerson, por favor? 13, do versículo 1 até o versículo, creio eu, 19. Até o versículo 18. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças os nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada,
e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que lhe pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, e se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto à espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Até o 19, né, pastor? E vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também operara grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, livres e os escravos, faça-lhe que seja dada certa a marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Daqui a pouco nós vamos nos focar no capítulo 13, mas eu quero falar com você primeiro das características do anticristo, que Paulo cita no primeiro texto que nós lemos. Volta lá, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós acreditamos que o anticristo é um personagem de um futuro escatológico. É um personagem que será o personagem principal daquele período que a Bíblia chama de grande tribulação, que nós iremos estudar mais adiante. E quais são as características do anticristo? Antes disso, é muito importante, nós não vamos ler o texto por causa do tempo, mas quando você lê as cartas de João, João está dizendo que o anticristo já está operando no mundo. Porque antes do anticristo ser uma pessoa, ser uma personificação, ele é um espírito. Ele é um enviado de Satanás. Na realidade, é Satanás agindo ante o conhecimento de Cristo. Então, pastor, onde está o anticristo? Já está agindo no mundo desde que o mundo é mundo. O anticristo é esse poder do mal que age na vida das pessoas, cegando essas pessoas para o conhecimento de Deus. Nas nossas igrejas, infelizmente, e lembrando, nossas igrejas no contexto geral, estão cheias de anticristo. Na televisão, está cheio de anticristo pregando. Na internet, está cheia de anticristo enganando. Então, qual que é o nosso desafio? Parar de nos preocupar com quem será o anticristo e começar a nos preocupar com o anticristo que já está presente enganando as pessoas. Esse é o nosso desafio, de discernir o espírito do anticristo, que já está atuando na vida das pessoas desde sempre.
Quais são as características agora desse personagem histórico, de um futuro escatológico, que Paulo descreve, que João chama de anticristo? Primeiro, um falso Cristo. É aquele que vem como se fosse o próprio Cristo. Alguém sabe aqui qual é o significado da palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido. Cristo e Messias têm o mesmo significado, ungido. Quem é Jesus? Ele é o ungido de Deus. Você se lembra quando ele vai em Nazaré, na sinagoga, e ele abre o livro do profeta Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o ungido de Deus. E aí a gente já consegue discernir algumas coisas. Primeiro, todo aquele que vem e se intitula eu sou o ungido de Deus, está dizendo que ele é o quê? O Cristo. Porque só existe um ungido de Deus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos debaixo da unção daquele que é ungido. Então todos aqueles que se colocam dizendo, eu sou ungido, não toque em mim, porque eu sou ungido de Deus, eu sou o cara, cuidado. Olhe com desconfiança, porque ele está tomando sobre ele um título que não lhe é devido. Porque para ser ungido de Deus, o camarada tem que nascer de uma virgem, morrer numa cruz, ao terceiro dia ressuscitar. Então quando você escutar alguém dizendo, eu sou o ungido, tome cuidado comigo. Pergunte para ele, nasceu de uma virgem? Morreu aos 33 anos numa cruz? Ele pode até falar que sim, né? Agora eu duvido que a última pergunta ele vai responder, ressuscitou ao terceiro dia? Então o anticristo é esse falso Cristo. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o ungido, eu sou o ungido. Não os escute. Paulo também diz que esse anticristo é oposto a Cristo de Deus, porque anti tem a ver com o quê? Com oposição. Ele é o oposto ao Cristo de Deus e se levanta contra tudo aquilo que é de Deus. Terceiro, ele se coloca no lugar de Cristo, e Paulo trabalha isso nessa carta que ele escreve para a igreja de Tessalônica. Nós acreditamos que Jesus Cristo será revelado um dia, amém, queridos? Ele também diz no versículo 8 que o anticristo será revelado. Então assim como o nosso Cristo será um dia revelado, e nós o veremos na nuvem com poder e grande glória, um dia o anticristo também será revelado. No versículo 4, ele diz que o anticristo estará no templo. No templo. Assim como Cristo será o nosso templo um dia, o anticristo estará no templo. Nós acreditamos que Jesus Cristo é Deus, amém? É o Deus que se fez carne. O anticristo alegará ser Deus. Versículo 4, Paulo diz que ele falará a respeito de si mesmo, eu sou Deus. E vai querer o quê? Adoração. Porque como que nós nos relacionamos com Deus? Adorando. O anticristo fará sinais e maravilha. O ministério de Jesus Cristo foi pautado pelo quê? Sinais e maravilhas. O anticristo também fará sinais e maravilhas. Abro parênteses de novo. Cuidado com sinais e maravilhas. A Bíblia diz que os sinais e maravilhas seguem aqueles que são de Jesus, e não aqueles que são de Jesus ficam seguindo sinais e maravilhas. Evangelho de Mateus 24, que vocês leram, diz que por causa dos sinais que o anticristo irá fazer, se possível, até os eleitos seriam enganados. O que nós observamos hoje são milhares de pessoas que se dizem cristãs, enganadas pelos sinais que os anticristos estão fazendo. Porque o espírito do anticristo já está atuando através da vida de muitos que se dizem pastores de Jesus, mas são anticristos. Cuidado com os sinais, queridos.
Sinais não devem mover o seu coração e o meu coração. Lembre-se sempre disso. O sinal só serve para uma coisa. Para que serve o sinal? Para apontar. Então, quando você vê um sinal, olha para onde o sinal está apontando. Não olha para o sinal. Porque se você ficar olhando para o sinal, você vai ser enganado. Olha para onde o sinal está apontando. Se o sinal estiver apontando para Jesus Cristo de Nazaré, se o sinal estiver apontando para o arrependimento, para o novo nascimento, para uma vida com Deus, se o sinal estiver apontando para a adoração a Jesus Cristo, aquele sinal provém de Deus, porque ele está cumprindo o seu propósito, que é apontar. Agora, se o sinal é apenas um sinal em si mesmo, apontando para aquele que em nome de Deus faz aquele sinal sem ser de Deus, a Bíblia diz que é anátema, é maldito. Nós, cristãos, precisamos ler Gálatas, capítulo 1, onde Paulo fala que até mesmo o anjo do céu pregar um outro evangelho, que esse anjo seja maldito. Tem muita gente aí na televisão, que se o apóstolo Paulo os ouvissem pregar, iriam dizer, maldito. Mas você está julgando? Não, estou dizendo que a Bíblia fala. Porque está pregando um outro evangelho. Então, cuidado com os sinais, porque o anticristo será alguém que fará muitos sinais. E por último, o anticristo terá um reino e virá no poder de Satanás. Assim como o nosso Jesus irá reinar eternamente, o anticristo vai ter um reino temporal. Assim como Jesus veio no poder do Espírito Santo, o anticristo virá no poder de Satanás. E por último, o anticristo será uma pessoa. Paulo chama ele de homem da iniquidade, filho da perdição. O anticristo será uma pessoa histórica. Ok, queridos? Agora voltando lá para Apocalipse capítulo 13. A gente vê aí um animal, uma besta que sai do mar, que sai da terra, com chifre na cabeça. O que significa chifre? Poder. Quando você lê na Bíblia alguma coisa falando sobre chifre, viu um animal com chifre, e viu um chifre saindo de tal lugar, chifre simboliza poder. Então quem é o anticristo? Será alguém dotado de poder. Cada chifre uma coroa. Coroa significa o quê? Reino, porque quem usa coroa é quem? Rei. Está vendo como interpretar os simbolismos é muito importante para nós entendermos o texto? Então, o Evangelho aliás, em Apocalipse capítulo 13, o que nós observamos? Uma trindade satânica. Você sabe como que o diabo era chamado na Idade Média? Como macaco de Deus. O que o macaco faz? Imita o ser humano. O que o diabo faz? O diabo não tem nada original, gente. O diabo não tem nada original. Tudo que ele faz é deturpar a verdade. Sabe por que o diabo é chamado de pai da mentira? Não é porque ele conta muita mentira. Todo mundo que conta muita mentira, a gente já sabe de cara que o cara é mentiroso. Sabe por que o diabo é chamado de pai da mentira? Porque ele sabe transformar uma mentira em pseudo-verdade. Engano quem acha que o diabo só fala mentira, não. Em cada 10 palavras que o diabo fala, 9,99 é verdade. Só que a 0,1 que é mentira distorce todas as outras verdades. E o que nós observamos em Apocalipse capítulo 13 é uma trindade satânica. Começa dizendo de um dragão, que representa Satanás, que deu o poder dele para uma besta, e aí depois aparece uma outra besta, que é o quê? O falso profeta. Então nós temos aqui uma trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. Quem é o anticristo? Segundo João, será esse homem, em um futuro escatológico, que vai, por um período de tempo, que nós vamos estudar quando chegarmos em grande tribulação, que vai exercer poder sobre a terra. E ele é identificado como besta, como fera. E aí a gente vê João falando também de um falso profeta, que é a segunda besta, que vai agir em nome da primeira besta. E aí, quem é que veio antes de Jesus para anunciar o caminho de Jesus, a vinda de Jesus? João o Batista. Esse falso profeta será uma espécie
de João Batista satânico, que virá para falar em nome do anticristo. E esse falso profeta fará sinais e maravilhas. E esse falso profeta vai marcar, e a gente vai ver que marca é essa daqui a pouco, aqueles que são fiéis à primeira besta. Então percebe que assim como aconteceu na vinda de Jesus, acontecerá também nesse futuro escatológico. Então esse falso profeta vai abrir o caminho para o anticristo, fará sinais e prodígios, e como eu disse, será um João Batista satânico. Agora a grande pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: como que os leitores que leram pela primeira vez o livro do Apocalipse interpretaram o que João escreveu? Porque essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Quem que era a besta, segundo os leitores originais do livro de Apocalipse? Será que eles interpretaram essa besta como um agente futuro? Ou será que eles interpretaram essa besta, esse anticristo, esse falso profeta, como um agente do presente deles? Lembre-se qual foi o propósito do livro do Apocalipse: levar consolo, conforto, esperança e encorajamento para as pessoas. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso tem tudo a ver com o número da besta. O número da besta é chamado de número de homem, número do seu nome. E aí quando a gente abre a internet, a gente fica vendo um monte de coisa. Chip. Quem é que já viu, já leu essa reportagem aí? Gente, isso é mentira. Se você ler, procura lá na internet, Lula vai falar que Lula também estava programando, havia aprovado para usar o chip. Dilma também aprovou para usar o chip. Obama, quando assumiu os Estados Unidos, aprovou também para usar o chip. Só muda o personagem. Essa história já vem se desenrolando há muito tempo. Então isso é fake, isso é mentira. Eu sei que talvez você, pastor, mas toda a minha vida eu escutei falando que vai ser um chip, que o chip já está aí, que a marca da besta já chegou. E você está dizendo, pastor, que não é? Sim, estou dizendo que não é, porque eu também achei isso um dia. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente lê, e para isso nós precisamos interpretar a Bíblia. O primeiro lugar que nós devemos procurar a besta é naquele mundo que João vivia. Porque se João está dizendo de uma besta, de um anticristo, escrevendo para a igreja daquela época, como uma forma de consolo, o primeiro lugar que a gente precisa procurar a besta, e o número da besta é onde? Lá no passado. Nós acreditamos que o anticristo será um personagem do futuro. E João capítulo 13, ele remete tanto a esse anticristo do futuro, que Paulo também trabalha na sua carta à igreja de Tessalônica, mas ele está apontando também para um anticristo presente no mundo de João. Lembre-se que o anticristo já está agindo, porque o anticristo, antes de ser uma pessoa, é uma força maligna. E aí a gente chega no último versículo, e eu quero ler o último versículo com você de novo, para a gente desmistificar essa questão da marca da besta, e você não ficar preocupado com esse negócio de chip. Versículo 18: aqui a sabedoria, aquele que tem entendido. Desculpa, quero ler o versículo 17 de novo. Não, versículo 16, vamos ler a partir do versículo 16 que fica mais fácil. Também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. O que será então a marca da besta? A marca da besta é chamada de número do seu nome. E o que isso significa? Essa expressão remete ao que chamamos de gematria, que era algo muito comum naqueles dias. O que é gematria, pastor? Gematria é o uso do alfabeto grego e hebraico como caracteres numéricos.
Por exemplo, você pega as 9 primeiras letras do alfabeto grego e dá para cada uma delas um número de 1 a 9. Depois dezenas e depois centenas. A mesma coisa com o alfabeto hebraico. É dessa má interpretação que surge a cabala na Idade Média na Espanha, onde as pessoas ficam pegando o nome e ficam calculando um monte de coisa. Por isso que você vê um monte de artista hoje mudando de nome por causa da cabala. Mas isso aqui não tem nada a ver com a cabala. Mas a cabala começou com os judeus na Idade Média, propriamente dito, na Espanha. Então, você percebe que o número da besta é chamada de número do seu nome. O que João está dizendo é que essa marca é o nome da besta. E aí daí que surge a tentativa de ficar calculando quem que é o anticristo através do número 666. Nós já vimos que 666 simboliza o quê? A petulância do ser humano de tentar chegar até Deus. Deus é o número 7, perfeição. O ser humano tenta chegar, chega até o 6, não consegue passar. Por isso que a petulância humana. E aí a gente começa a interpretar. Quando as pessoas leram João capítulo 13, como que eles interpretaram a marca da besta? Primeiro, tudo aquilo que está presente em João capítulo 13 estava acontecendo naquele mundo. Os imperadores romanos dominavam todo o mundo. O mundo conhecido daquela época estava debaixo do poderio de quem? Do imperador romano. Um cristão naquela época, ele tinha seus bens confiscados, se ele confessasse Jesus Cristo como Senhor. Se um soldado romano te abordasse, se você vivesse naquela época, ele ia te perguntar: César Quírios, César é o Senhor? E você ia responder: não, Jesus Quírios, Jesus é o Senhor. E por causa disso você teria todos os seus bens confiscados e provavelmente seria morto. Então, esse poder econômico daqueles que não tinham a marca da besta, de não poder comprar, vender, já acontecia naquela época. Então, quando os cristãos leram João capítulo 13, e a maioria dos estudiosos do Apocalipse concorda com isso, quem que eles identificaram como a besta? E como o número da besta? Porque está dizendo que aquele número 666 é o nome da besta. Quem que eles interpretaram? César Nero. Por quê? Porque, Nero César ou César Nero dá 666. Se você pega no original as letras do nome Nero César e faz a gematria, qual é o número que dá? 666. Então, a marca da besta não significa literalmente que vai ter uma marca na sua testa, uma marca na sua mão. O que é importante? Vamos deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. A Bíblia diz que nós temos a marca de Deus em nós, não diz? Qual que é a marca de Deus em nós? O Espírito Santo. Se você ler o próprio livro do Apocalipse capítulo 7, vai falar que os escolhidos de Deus traziam uma marca na testa. Eram selados na testa. Isso significa que Deus ia escrever o nome dele na testa das pessoas? Não. João está usando uma cultura daquela época. Alguém aqui já assistiu aquele filme O Gladiador, com Russell Crowe? Você lembra uma parte do filme que o Russell Crowe, ele tira a tatuagem do braço, que estava ligado aos seus ancestrais a quem ele cultuava? Era comum naquela época, naquele contexto, as pessoas se marcarem o corpo, a testa ou a mão, ou alguma parte do corpo, como vínculo ao Deus que ele servia. Então o apóstolo João está usando a linguagem daquela época para falar a respeito da marca. Não significava literalmente que teria uma marca na testa ou uma marca na mão. Por que testa e por que mão? Pensamento, filosofia que dirige a sua vida. Qual que é a filosofia? Qual que é o pensamento que te dirige? É a mente de Cristo ou é a filosofia desse mundo? Mão, produção, aquilo que você faz, para quem você vive, para quem você trabalha. Então a marca da besta tem muito mais a ver com a filosofia de vida que você adota, do que propriamente dito com uma marca visível no seu corpo. Então quando os primeiros leitores de Apocalipse leram o capítulo 13, o que eles entenderam? O anticristo é Nero. Até mesmo porque havia uma cultura naquela época, o texto fala que essa besta teve uma das suas cabeças feridas
de morte, mas reviveu. Isso aconteceu com Nero. Nero foi ferido, quase morreu de forma miraculosa para aquela época, ele sobreviveu. Então a besta de João capítulo 13, ela remete sim também para um anticristo futuro, para um falso profeta futuro, mas estava ligado a quem? Estava ligado a Nero César. E aqui eu não estou dizendo que não haverá um anticristo futuro, e nem que não haverá um falso profeta. Naquela época, os sacerdotes, eles faziam sinais e maravilhas. Os sacerdotes do imperador, eles levavam as pessoas a adorarem o imperador. Pastor, e no futuro? Haverá alguma marca? Gente, já tem um monte de gente marcado, já tem um monte de besta marcado com a marca da besta. Porque aqueles que não têm o Espírito Santo como selo de Deus, não existe meio termo, estão marcados com a filosofia do anticristo, porque o anticristo já está agindo. Muitos teólogos interpretam que no futuro escatológico haverá sim, talvez um contrato, talvez alguma coisa que identifiquem essas pessoas. Isso não significa que é o chip que as pessoas estão dizendo aí, não tem nada a ver. Agora que no Brasil chegou o documento único, que você vai andar com um documento, uma cédula, que vai ter um chip, está começando a fazer teste ainda em alguns estados, você não vai precisar andar com todos os documentos mais, só um documento sim com chip, que vai trazer todas as suas identificações. Aí o povo já está falando de chip, que vai ser implantado, que aprovou, que não sei o quê, que não sei o quê. Mentira, fake. Durante toda a história, as pessoas tentaram descobrir quem que era o anticristo. Por exemplo, o nome de Hitler deu 666, para você entender. Se você faz a gematria do nome de Hitler, dava o número 666. Talvez o seu nome pode dar. O que é isso, pastor? Eu sou anticristo? Não. Nem tenta para você não ficar assustado. Não significa que se o nome de alguém dá 666, porque, gente, é matemática isso, pode dar. Meu primeiro celular que eu tive, o final foi 666. Falei, misericórdias. Aí eu brincava com meus amigos, o telefone é tal, 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 os últimos 3 números, número da besta. Então, a gente tem que parar desse misticismo de ficar procurando, cadê o anticristo? Quem será? O anticristo está vivo hoje? Será que ele mora onde? O anticristo já está aí agindo. Está agindo há tanto tempo e a gente não consegue discernir. Está agindo no meio do povo e o povo está procurando ele. Então, João capítulo 13, voltando a falar para ficar claro, os primeiros leitores identificaram essa besta como sendo Nero César. Por isso que João termina, aquele que tem sabedoria, que discirna, que saiba quem é. João ia falar, estava preso, escreveu uma carta e ia colocar lá, a besta é o imperador Nero César. Pois o cara já estava preso, se alguém pegasse a carta e lesse, já era. Então João, ele usou de uma artimanha que existia naquela época, e que os leitores, porque isso fazia parte da cultura, conseguiram entender e discernir. Ok, queridos? Nosso tempo acabou. Semana que vem a gente fala a respeito da grande tribulação, e a gente vai voltar a falar de novo do anticristo, do falso profeta, que serão personagens principais nesse momento de grande tribulação. E aí a gente vai entrar naquela questão de Mateus 24, da figueira, o que significa. Foi você que perguntou semana passada da figueira, né? A gente vai entrar nesse contexto da figueira, se simboliza Israel, se não simboliza, a gente vai entrar nesses parâmetros aí. E aí eu vou abrir para vocês, pediram 3 perguntas para a gente encerrar, para não atrasar o ensaio do Ministério de Louvor, que estava começando muito tarde, aí os irmãos estavam indo embora 3 horas para casa. Então, 3 perguntas, e qualquer dúvida que você tiver, pode mandar no grupo, ou pode me perguntar, que eu vou tentar respondê-lo. Que eu saiba, não.
Leandro, segundo o que a gente estuda, o 5 é tudo que tem a ver com a responsabilidade do homem. No 5º dia ele foi criado, né? As 5 pães e 2 peixes, né? Então tudo que você relacionar a 5 na Bíblia é de responsabilidade do homem, é ele para com Deus. Os 5 primeiros mandamentos com os outros mandamentos, os 5 primeiros é adorar a Deus e os 5 é a responsabilidade do homem. Você pode olhar que vai ter esse sentido aí. Cara, é bom, viu? Eu dou aula para ele, viu? Gente, a tecnologia não significa, meu Deus, eu estou com o chip, eu estou com a marca da besta. Primeiro que aqueles que são marcados, claro, por exemplo, aqueles que têm a marca da besta é porque adoram a besta, e porque é besta. Você adora a besta? Então o chip não tem nada a ver com marca da besta, gente, pelo amor de Deus. Não tem, exatamente, não tem como prever, isso é algo que quando começou esse negócio de chip, é a marca da besta. Aí fica um monte de besta falando que é a marca da besta. E um monte de besta que eu já fui uma besta acreditando e com medo, entendeu? Pastor. Código de barra, 666, marca da besta. O povo fica somando, fica procurando. É filosofia, tem um monte de gente que já está marcado. Então não se preocupe com isso. Tem muita gente hoje que usa chip por causa de sequestro. Implanta um chip GPS para, se for sequestrado, descobrir. O chip é marca da besta? Claro que não, é tecnologia. Exatamente. Pastor, se essa questão do biochip não tem nada a ver, desde 90 que a Motorola vem desenvolvendo esses biochips com o intuito de, num período muito curto, para que toda a humanidade tenha esse biochip. Eu acompanhei muito, li bastante a respeito do biochip, e os estudos que fizeram é que o melhor local para se colocar esse biochip é na mão direita ou na testa. Embora existem muitas especulações, tal, mas a Bíblia fala que justamente que vai ser colocado uma marca ou um sinal ou qualquer coisa na mão direita ou na testa. Então, por exemplo, se isso aí não tem nada a ver, por que esse pessoal então só desenvolveram isso para colocar na mão direita, que isso aí está vinculado àquela situação da Mondex e um monte de outra coisa que está envolvida direto às revelações do livro do Apocalipse? Com todo respeito ao estudo do senhor e ao senhor, é teoria da conspiração isso daí. Teoria da conspiração. Você pega hoje, por exemplo, os Illuminatis estão trabalhando para a vinda do anticristo. E aí você pega um monte de coisa que faz um monte de sentido, mas é teoria da conspiração. E aí a gente pega isso e transforma isso em doutrina. E começa a ensinar. Isso pode ser até uma teoria. Não estou descartando essa questão de teoria, mas isso não é doutrina. O problema é que a gente começa a falar isso, ensinar para o povo, como se fosse doutrina. Isso não tem nada a ver com doutrina, isso pode ser no mínimo uma teoria, mas não é doutrina. É só a Bíblia fala que nós somos marcados por Deus também. Por que nós precisamos fazer? Nós não podemos interpretar o livro de Apocalipse assim, aqui é literal, já aqui é simbólico. Nós temos a marca de Deus em nós. A Bíblia fala que os que são de Deus são marcados. Você traz alguma marca visível no seu corpo? Então, a gente tem que ter esse conhecimento e esse discernimento. Outra coisa, essa marca é algo impositivo e que aqueles que já automaticamente já vivem a filosofia pagã, vai adotar para a vida deles, voluntariamente. Porque já estão vivendo dessa forma, e é isso que a gente precisa discernir. Então, mais uma vez, tem muita coisa assim que a gente lê na internet, eu já fui convencido disso também, então estou falando de mim, que é um quebra-cabeça que a gente monta, mas de repente a gente começa a estudar o contexto. Por isso que a gente tem que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, e não interpretar a própria Bíblia ao olho daquilo que é colocado para nós hoje. Como eu disse, vamos olhar para o contexto da Bíblia e vamos entender como aqueles primeiros leitores ouviram e discerniram sobre isso. Isso é muito importante, gente, para nós aprendermos a Bíblia. Quando Jesus falou, por exemplo, questão da figueira, como que os primeiros leitores interpretaram isso?
Quando Paulo fala sobre arrebatamento, como que os primeiros leitores interpretaram isso? Aí eu faço uma ponte para o dia de hoje, porque tem uma regra, quando a gente estuda hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, que diz o seguinte: texto fora de contexto gera pretexto. Exatamente. Então, por exemplo, eu jamais, por exemplo, a marca da besta, fala só no livro de Apocalipse, mais lugar nenhum. E o livro de Apocalipse é um livro que é simbólico. Então eu não posso pegar isso e fazer disso doutrina. Já o anticristo, João fala do anticristo, Paulo fala do anticristo, Jesus fala do anticristo, Daniel fala do anticristo. Já a marca da besta só aparece onde? Em um livro que é altamente simbólico. E aqui eu não estou dizendo que não haverá uma marca da besta. Pelo contrário, já estou dizendo que já tem um monte de gente marcado com a marca da besta. Infelizmente, eu já fui uma besta dessa. Mas graças a Deus que Jesus é bom. Pastor, só uma... Depois, se o senhor quiser, a gente bate um papo depois, tá bom? Internet hoje, a gente tem nos ajudado muito. Eu tive uma funcionária evangélica que tudo que caía, ela passava. Tipo, morreu Tarcísio Meira. Às vezes o cara estava vivo ainda, ela passava. Então a gente tem que começar a discernir, porque até hoje, até do chip agora recentemente, acredito que 99% da população do Brasil que mexe com internet viu, acreditou. Tá? Então, tudo que funciona bem cai na internet e todo mundo acredita. A Disney diz que tem alguns personagens consagrados, não presta porque é do inimigo. A Coca-Cola faz mal, a gente sabe que faz, mas... Você reparou? Desculpa, irmão, pode continuar. Tudo que é bom a gente fala que é do diabo. Coca-Cola é do diabo, sabão Ariel é do diabo, tudo, é claro que faz mal para o corpo. Tudo que a gente quer bom é do diabo. Meu Deus do céu, McDonald's é do diabo. Então, só para concluir, hoje a gente tem que receber aquilo e não passar para frente da maneira que a gente passa hoje. A gente recebe algo e já passa, a gente não verifica se aquilo é verdade. Nós temos vários grupos aqui na igreja, tem hora que dá até uma ziquezira de você olha aquilo lá, se a pessoa recebe, ele copia, cola e manda. Copia, cola e manda. E detalhe, aí um irmãozinho mais instruído, 3 dias depois, coloca lá, copia, cola aquilo e fala, ó, aquilo lá que foi falado é mentira. Criança, doação, doe sangue no hospital de base que o fulano está morrendo. Tem anúncio, roubaram um Fiat 147 há 8 anos atrás, que até hoje vem, ó, roubaram perto do aeroporto um Fiat 147, está perdido. E o povo até hoje copia. Eu acho que terminou, tem mais uma só para a gente terminar. Eu creio que o chip, ele é para substituir uma forma de controle pessoal, como certidão de nascimento, de casamento, identidade, CPF. Quer dizer, é para uma identificação única, né? E para facilitar a humanidade. Mas também, com isso, é lógico que os governos, os poderosos, vão controlar mais o povo, né? A individualidade do homem vai ficar